Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui com o nosso primeiro vlog de 2025 com os meus primeiros dias de janeiro. Enfim, janeiro rendeu bastante entrada, bastante mesmo, sendo bem sincero, tanto que eu tô vindo aqui dividir esse vlog em duas partes. Nós vamos ter essa primeira parte, que são os primeiros 15 dias de janeiro, e nós vamos ter a segunda parte, que são os 15 últimos dias do mês, porque então tivemos muitas leituras, muitos recebidos também. Vamos deixar essa parte baixo. Espero de verdade que vocês gostem de me acompanhar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E se aparecer a estrela do Super Hype aí para vocês, clique na estrelinha, ajudem aos algoritmos do YouTube a compartilharem o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas. Enfim, vamos parar de blá blá blá, porque, como eu falei para vocês, tem muita coisa para compartilhar aqui com vocês hoje. Espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Olá vocês, estamos aqui na nossa primeira entrada desse vlog e como vocês puderam ver, eu finalmente tirei a decoração de Natal aqui no meu quarto. Não apenas do meu quarto, mas da casa inteira, né? Ontem foi dia 6, acordei bem cedo mesmo, para poder fazer a despedida da decoração de Natal, né, da temporada de 2024, e a gente fica aqui à espera de 2025, mas eu não vim aqui para falar sobre isso, é claro. Na verdade, eu vim aqui para falar porque eu já comecei esse ano de 2025 já fazendo a minha primeira leitura do desafio de 12 livros para 2025. E a opção que eu escolhi para o mês de janeiro foi o Farejando o Amor, da Lana Ferguson, lançado aqui no Brasil pela editora Globo Livros. Eu fui ler esse livro aqui porque ele basicamente é um romance com fantasia, com lobisomens. No ano passado, eu li duas histórias incríveis que se encaixam nesse padrão, que foi o Noiva, da Ellie Haswood, e a série Green Creek, do TJ Klum. Só que assim,
tanto Green Creek quanto Noiva, eles são muito mais romance sobrenatural, eles são muito mais uma fantasia urbana, de fato, do que o Farejando Amor. O Farejando Amor realmente ele é um romance contemporâneo, onde por um acaso os personagens protagonistas vivem nessa sociedade e eles mesmos são metamorfos. Enfim, aqui tanto a Mackenzie quanto o Noah, que eles são médicos, eles trabalham nesse grande hospital, e são metamorfos, eles vivem nessa sociedade onde ser metamorfo é muito naturalizado, e o que parece ser mais comum nessa sociedade aqui são os metamorfos se transformarem em lobos, né? Eles meio que seguem as leis lupinas, por assim dizer. Então, tem pessoas que são metamorfos e têm, né, o DNA de alfa, tem pessoas que têm o DNA de ômega. No contexto aqui de Farejando Amor, se eu não me engano, ômegas só podem ser mulheres e alfas só podem ser homens, mas nem todo metamorfo homem e nem toda metamorfa mulher é uma ômega ou um alfa. No caso aqui, do casal protagonista, a Mackenzie e o Noah, ele vai ser um alfa e ela vai ser um ômega. E existe todo um contexto de preconceito ali em cima de ser um alfa e de ser uma ômega. As ômegas, elas são vistas meio como lobas fáceis, entre muitas aspas, sexuais, etc e tal. E os ômegas sofrem muito preconceito porque as pessoas consideram ômegas muito violentos. Isso, de fato, é um preconceito social que eles precisam enfrentar, tanto que no começo da história, o Noah, ele vai estar sendo investigado pela diretoria do hospital porque eles não sabiam que ele era um alfa, né? E eles acabaram de descobrir por meio de uma denúncia que ele é um alfa, e ele tá com medo dele ser suspenso, dele ter alguma advertência e tal. Só que aí, quando a Mackenzie vai chegar para ele por conta da avó dela, porque a avó dela quer que ela se case e que ela tem muitas questões com relação a relacionamentos por conta do relacionamento dos pais dela, ela não quer conhecer ninguém, as pessoas que a avó dela sugere são pessoas esquisitíssimas e ela quer fugir disso da avó dela, então ela meio que vai pedir pro Noah ajudar ela a fingir ser o namorado dela, e isso vai cair como se fosse providencial na vida do Noah, porque ele precisa, de fato, apresentar para a direção do hospital que ele é um alfa que tem uma parceira. E quando um alfa tem uma parceira, eles são vistos como muito mais domesticados do que um alfa solteiro. Por isso que eles vão acabar fazendo esse acordo, né, de relacionamento falso, porque o Noah ele vai precisar convencer a direção, a Mackenzie vai precisar convencer a avó dela. E esse basicamente é o ponto de partida da história de Farejando Amor. Eles vão entrar nesse namoro falso, mas é claro que, como qualquer romance que se preze, vai mostrar que eles vão se apaixonar de verdade, né? Até porque existe toda essa coisa dela ser ômega e dele ser alfa, e ômegas e alfas podem meio que conter um clique de, né, criar uma conexão muito forte entre eles, e vai surgir essa conexão muito forte entre eles, é claro. Foi uma leitura muito gostosa, muito fluida. Ele tem 350 páginas, mais ou menos. Isso. Ele tem mais ou menos 350 páginas e eu li basicamente assim, no final de semana, praticamente. Ele vai ser narrado tanto pela Mackenzie quanto pelo Noah. E assim, essa é uma história para quem procura um romance bem simples, bem água com açúcar, bem temperado. Quem procura romance com smut, como, né, a rede da dancinha apelidou, vai encontrar isso em Farejando Amor. O foco, de fato, vai ser o romance entre o casal, tanto que assim, as cenas deles transformados em lobisomens, em lobos no caso, não dura mais do que 2 ou 3 capítulos, no máximo vai acontecer aqui na metade da história, praticamente. Mas assim, a Lana Ferguson vai trazer para sua história o famoso nó, né? Se você leu O Noivo vai saber do que eu estou falando, que nó é esse. Vai falar sobre cio, porque tem toda a questão de cio, porque sim, lobas fêmeas, elas entram em cio, então tem todo um período de cio, etc e tal aqui, que vai ser um problema para Mackenzie, que ela vai precisar da ajuda do Noah, é claro, mas a sua maioria eles passam muito mais tempo como humanos do que de fato como lobos. Realmente eles como lobos é um mínimo assim, mas foi uma leitura muito fluida, foi uma leitura muito gostosa, foi ótimo começar o Desafio dos Livros já lendo uma história super divertida, super farofada, com toda certeza super farofada. É um livro para você que não quer dor de cabeça,
que não quer se estressar com personagens, que não quer nenhuma reviravolta que te irrite, sabe? É realmente um romance gostosinho de acompanhar, vai ter suas reviravoltas, vai ter os seus vilões, por assim dizer, que eles vão precisar enfrentar, mas são vilões muito mais humanos, por assim dizer, do que os vilões que os personagens de Noiva e de Green Creek precisam enfrentar, né? São vilões de níveis de histórias de romance mesmo. Enfim, eu gostei. Eu dei 4,5 estrelas, no que eu arredondo para 5 estrelas. É claro, é uma história muito gostosinha, uma farofa muito boa para ser lida, e eu finalmente li a minha primeira leitura do Desafio 12 Livros para 2025. Então aqui estamos nós na nossa primeira entrada noturna desse nosso vlog de janeiro, e chegou o livro. Foram 2 livros que eu acabei comprando aqui na Amazon. Eu acho que me esqueci de pegar a tesoura. Que droga. Mas enfim, eram livros que estavam na minha lista de desejados há muito tempo. E vamos sem tesoura mesmo, né? E depois de praticamente um ano, eu comprei a minha edição física de A Mulher em Mim, da Britney Spears, lançada aqui no Brasil pela editora Buzz. Eu já li A Mulher em Mim, já tem vídeo aqui no canal sobre a minha experiência com o audiobook desse livro, que tem lá na Audible. Foi o primeiro audiobook que eu escutei lá na Audible. E como eu falei pra vocês naquele vídeo do ano retrasado, eu tive algumas questões com a narração do audiobook do livro da Britney, porque eu acho que a narradora ela só tinha 2 emoções no seu leque de interpretação, que era um riso deslumbrado meio infantil, e a outra era uma lamuriação meio chorosa, meio irritante, sabe? E eu acho que em alguns momentos do livro não pediam nenhuma das 2 emoções, e a narradora ficava com essas 2 emoções, e isso me deixou um tanto quanto irritado, porque eu acho que eu perdi o verdadeiro sentido de algumas passagens do livro por conta da narração em português. Porém, né, finalmente estava esperando o livro ficar mais barato, e ele ficou por R$33 no começo do ano na Amazon. Ainda está à venda a versão com a blusa, mas eu acho que aquela camiseta horrorosa, sinceramente, aquele brinde que eles fizeram da camiseta é horrível. Mas enfim, aqui está o livro, ele é em capa dura, como vocês podem ver. A folha de guarda dele é prateada. E ele é escrito A Mulher em Mim, prateado também. No livro e na lombada. Eu não sei se a edição brasileira vem com foto. Eu sei que as edições americanas, britânicas vêm com foto. Não veio nem marcador, assim. O marcador virou brinde da edição com a camiseta. Ah, olha, eu pagando com a língua. Veio o marcador do livro, sim. Tava literalmente na primeira página. E eu quero fazer essa releitura justamente para ver se todas as partes que a narradora narrou de um jeito meio esquisito realmente era para ser narrado daquele jeito, sabe? Mas não foi apenas o A Mulher em Mim que eu acabei comprando agora no começo do ano. Eu comprei outro livro, e esse sim eu comprei o kit, porque ele tava barato. E tá aqui nessa caixa. Eu vou abrir com a minha chave mesmo, gente, desculpa. Acho que eu preciso comprar o estilete para deixar aqui nas minhas coisas. Mas o outro livro que eu comprei foi o Beleza Perversa, da Kate Robert, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Astral. Gente, a Astral tá lançando tanta coisa que tá me interessando ultimamente. Essa série aqui, se eu não me engano, vai ser recontos de mitos gregos em formatos de romance sobrenatural, é claro. E esse é o 3º volume. É uma série antológica, cada livro vai ser um mito diferente. Eu acho que o primeiro é Perséfone e Hades, o segundo é o Eros, e esse aqui vai ser o Patroclo, o Aquiles e a Helena de Troia, que eles vão formar um trisal. E como vocês podem ver, veio com brinde, porque estava até mais barato do que a edição sem brinde. Eu falei, vem com brinde mesmo. Apesar de que eu não ligo pra brinde, vocês sabem. Eu acabo guardando tudo e eu nem uso muito. Enfim, veio com bottom do livro Beleza Perversa. Veio com marcador também. Veio com o pôster.
que são os 3. E, enfim, eu tenho interesse em ler a Katee Robert desde antes dela ser lançada aqui no Brasil. Ela lançou uma série de Monster Romance que eu já tenho no meu Kindle, e se eu não me engano eu já falei com vocês em um ebook haul no ano passado que eu tinha um livro da Katee Robert em inglês no meu Kindle. E, enfim, primeiro chegou essa série dela, e aqui vai ser de fato trisal do jeito que eu quero, de verdade, né? Que vocês sabem bem. Até porque a gente tá falando de Aquiles e Patroclo, né? Então, tô muito interessado para saber como a Helena se envolve nessa história. Eu não sei como a Helena vai se envolver nessa história. É o 3º volume, sim, mas é uma série antológica, então dá para ler separadamente, tranquilamente. E também aproveitei para comprar a minha edição finalmente física de A Mulher em Mim, da Britney Spears. Pois é. Então, gente, nesse final de semana eu tive que buscar os meus óculos novos que eu tinha pedido para fazer. E sim, como vocês podem ver, eu estou com óculos novos. Os meus óculos antigos, eles já estavam mais ou menos com quase 2 anos. E o coitado, assim, tava sofrido. Tava enferrujando. Aí eu realmente olhei pra ele no final do ano passado e pensei, tá, eu preciso trocar. Eu acabei trocando e eu troquei por essa armação que eu queria há muito, muito, muito tempo. É basicamente a realização de um sonho, porque eu sempre gostei muito dessa armação. É uma armação clássica, né? A lente dele é anti-luz azul, o que é muito importante pra mim, porque de segunda a sexta eu trabalho na frente do computador, então para mim vai ser muito importante também isso. Mas eu aproveitei que, né, já que eu estava saindo para ir buscar o meu óculos, eu resolvi fazer compras e fazer várias coisas que eu precisava fazer na rua. A primeira delas, que não é exatamente uma compra, mas era algo que eu queria fazer, foi experimentar os novos sanduíches tastes do Burger King. Faz muito tempo que eu prefiro o Burger King ao McDonald's, sendo bem sincero, e a única coisa que me prendia ao McDonald's era o Big Taste. Daí, fui experimentar um dos 3 sanduíches do Burger King, que basicamente seria o mesmo molho, eles deixaram isso bem claro. E eu peguei a opção número 1, que é a opção mais barata, são uns R$15 mais baratos do que o combo do Big Taste. E assim, gente, é o mesmo sabor. É literalmente o mesmo sabor. R$15 mais barato. Em um combo super parecido, sabe? Com free refill, com batata. Nada mais me prende ao McDonald's. Agora eu posso consumir Burger King 100% e nem passar perto do McDonald's. Eu tô muito feliz. Ainda mais que eu comprei pra vocês o combo do molho taste número 1. Era R$15 mais barato do que o combo tradicional do Big Taste no McDonald's, sabe? Então, pra mim, isso fez toda a diferença. Quando eu voltar a querer comer alguma coisa com molho taste, eu vou no Burger King e finjo que o McDonald's nem existe. Mas não foi apenas pra lanchar fora, né? Que eu aproveitei pra sair. Eu fiz compras. Eu passei na leitura e também passei na Daiso. E eu comprei várias coisas na Daiso que eu precisava comprar e vou compartilhar com vocês agora. Porém, antes de eu ter passado na Daiso, você lembra daquela loja que eu falei que era sazonal de Natal, do shopping e tal? Então, a loja não fechou, ela se transformou em uma loja de cama, mesa e banho e material escolar. Então acho que ela vai se adaptando conforme o período do ano, né? No final do ano ela é uma loja de Natal, agora é uma loja de volta às aulas e de produtos de casa. Aí lá eu achei... Isso aqui é pilha, gente, não importa pra ninguém.
essa capa de almofada vermelha e branca, lindíssima, que eu já vou colocar para lavar para poder trocar. Tinham outras estampas, mas eu gostei mais dessa e estava super baratinho, foi apenas R$10. Então, assim, sempre que eu quiser alguma coisa de casa, eu vou ver se eu passo lá nessa loja para ver, porque os preços são muito em conta. Mas vamos falar da Daiso, né? Antes de eu falar da leitura. Eu comprei algumas coisas que eu precisava comprar há muito tempo. Uma delas foi esse porta-lápis, por apenas R$10 também. Por quê? Porque o meu antigo porta-lápis, que eu ganhei da minha amiga Alice em 2016, se eu não me engano, há praticamente 9 anos atrás, ele quebrou. Tá vendo? Ele acabou caindo, ele acabou quebrando. Aí eu pensei, tá, preciso trocar, né, esse porta-lápis. Aí acabei achando esse aqui, ele é de 3 entradas, preto. Como vocês sabem, eu tô com essa fixação de preto e branco aqui no quarto, então vai ficar perfeito. E foi apenas R$10 lá na Daiso. Aí não foi apenas isso que eu comprei, eu também comprei lá fones de ouvido. Eu já testei esses fones de ouvido. Esse aqui é um fone de ouvido com fio, porque eu quero deixar ele no meu notebook, né, para trabalhar, e eu deixo o meu fone Bluetooth pro meu celular, né. Eu acabo usando mais o meu fone Bluetooth no celular, então eu deixo conectado logo no celular, né, e esse aqui eu vou deixar para ficar plugado no computador enquanto eu estiver trabalhando. Ele não é tão potente assim, obviamente, né? O Bluetooth ele é muito mais potente, por apenas R$30. Ele é com fio, vou deixar aqui no computador, eu testei lá, testei no celular. Além disso, eu também comprei estilete. Sim, estilete de cachorrinho. Porque, como foi para vocês no nosso último unboxing, né, eu acabo esquecendo às vezes de pegar tesoura, ou às vezes eu tenho que pegar faca para fazer um unboxing. Eu falei, gente, vamos parar com isso, vamos comprar algo de verdade para abrir, né, as caixas que chegam por aqui. Aí também tava R$10 lá na Daiso, esse kit com 2. Nossa, a zona que eu tô fazendo aqui só para abrir esse estilete, nem imagino. Mas enfim, aqui tá o estilete normal, né? Que é um cachorrinho, um caramelo. E aqui tá aqueles pequenininhos que você tem que ficar segurando, porque ele não fica, né? Aí você abre os pacotes e ele é a cabeça de um cachorrinho caramelo. Sim, eu tenho 35 anos, não me julgue. Mas aí eu acabei passando também na livraria Leitura. E eu fiquei chocado, porque eu achei que esse livro aqui ele era exclusivo da Amazon, só que não, encontrei a coleção completa lá na Leitura e pelo mesmo preço que estava na Amazon. Eu literalmente conferi na loja. Aí eu falei assim, já que eu tô aqui, eu vou comprar. Aí eu acabei comprando por R$18 o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, que foi lançado pela Nanofágica, que é o selo de livros de bolso da Antofágica, né? Tinha os livros de bolsos completos, já lançados pela Antofágica lá na Leitura. Aí eu acabei pegando o Fantasma porque é uma história que eu tenho muita curiosidade para ler. Eu gosto muito das capas da Nanofágica. Eu acho que é um trabalho de bolso muito legal, muito bonito mesmo. E assim, eu não sou exatamente o maior fã de Oscar Wilde. Eu li O Retrato de Dorian Gray e contra todas as expectativas eu não gostei. Não me julguem. Sei que é um clássico da literatura queer, eu sei, mas eu não gostei. Porém, esse livro aqui eu sei que ele é uma comédia, que é um fantasma britânico que vai tentar assustar essa família americana que se mudou para uma casa em Londres, alguma coisa assim, e não vai conseguir assustar essa família, né? Eu sempre tive curiosidade de ler essa história aqui. Vamos ver o que eu vou achar. Eu comprei nessa edição pequenininha, Pocket, da Antofágica, né, do selo Nanofágica. Eu gostei muito do trabalho dessa capa, gente. E veio também de brinde uma régua
da leitura, da livraria leitura. Enfim, né? Às vezes a gente compra também livro em livraria, né? Eu vou ver se eu pego outros. Eu quero ver se eu pego A Morte de Ivan Lynch e também a edição Pocket de A Metamorfose. Eu quero pegar alguns dessa edição aqui da Nonofágica mesmo. E, enfim, quando eu for comprar, eu mostro pra vocês, né? Mas agora eu vou recolher isso tudo porque tá uma bagunça. Pois é. Então, aqui estamos nós, porque eu finalizei mais uma leitura desse vlog e eu estou muito surpreso com a minha recepção a essa obra, porque, como eu falei para vocês em outra entrada desse vlog, eu e esse autor não tivemos um bom começo. E isso sempre foi algo de grande ressentimento para mim, porque o meu mau começo com esse autor foi justamente na maior obra dele, né? Na obra mais elogiada, na obra que marcou história, e eu de fato não sou um fã daquela história. Eu estou falando do Oscar Wilde, e no caso da história do meu primeiro contato, O Retrato de Dorian Gray. Não, eu não gosto de Retrato de Dorian Gray. Eu sinto até um pouco de vergonha, sentia no caso. Sempre vejo todo mundo falar tão apaixonadamente sobre o livro, e quando eu li, eu realmente não senti tudo o que as pessoas sentiam. Porém, né, como eu falei, eu passei na livraria, eu encontrei esse livro, essa história dele, que eu sempre quis conhecer, e eu pensei, tá, eu acho que tá no momento de dar uma segunda chance. E eu me apaixonei. Eu achei uma coisa deliciosa de se ler, sério, foi divertido, foi gostoso de se ler. Eu tô falando de Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Eu comprei nessa edição aqui da editora Antofágica, através do selo Antofágica, que são os livros de bolsos deles, né? E aqui a gente vai conhecer a família Otis, que é a família americana que está se mudando para o Reino Unido para viver nessa propriedade de Canterville. Só que existe um grande porém na propriedade de Canterville, que é o fantasma que habita nela, né? É um fantasma que habita nela por gerações da família Canterville. Ele expulsou e deixou doente e conseguiu, inclusive, levar à morte várias pessoas da família Canterville enquanto estava sobrando a propriedade. Só que isso não parece bastante para assustar a família Otis, essa família americana. E é muito engraçado esses embates da família Otis, né, dos membros da família Otis com o fantasma de Canterville, porque é algo muito de filme de sessão da tarde, sabe? Eu me via vendo cenas de Esqueceram de Mim, dos dois primeiros filmes Esqueceram de Mim, o que parte dos membros da família Otis faz com o fantasma é basicamente isso, sabe? E é muito engraçado porque existe, claro, um subtexto ali no texto, né? Que é sobre o tradicionalismo britânico e tal contra o materialismo, contra o consumismo americano. Afinal, a família Otis, o próprio Oscar Wilde diz aqui que ela é muito materialista e as ações dela são de muito consumista, sabe? Porque para todas as ações do fantasma, eles têm um produto para resolver, sabe? Se aparece uma mancha de sangue, o filho mais velho ele vai vir com um detergente super poderoso que ele trouxe dos Estados Unidos. Se o fantasma passar no corredor batendo corrente, o pai vai oferecer para o próprio fantasma um óleo que ele trouxe dos Estados Unidos e que vai deixar as correntes dele novinhas. Se ele começar a gemer, a mãe vai dar para ele um xarope. Então assim, essa visão materialista da família com relação ao fantasma, né, vai acabar adoecendo o próprio fantasma e fazer ele rever as motivações dele estar ali ou não. E a partir daí a história ganha um outro rumo, né, que aí vai ter a relação do fantasma com a única filha da família, que é a Virginia. A única pessoa que de fato não atenta contra o fantasma, porque os filhos mais novos, que são gêmeos, minha nossa do céu, eles são basicamente os Kevins em dupla na vida do fantasma de Canterville. Se o cara não tivesse aprontado tanto em vida quanto em morte, a gente ficaria até com pena. Mas aí a gente acaba só rindo porque realmente ele aprontou todas, assim, tanto na vida quanto nesse pós-vida, entre muitas aspas. E vai acabar que a Virginia vai ajudar o fantasma a sair dessa sua depressão pós-vida, porque ele realmente fica muito abatido, porque ninguém tem medo dele ali, dentro da propriedade de Canterville, e ela vai fazer algo, e é a partir desse algo que a história vai ter essa reviravolta, e assim, é um final até bem bonitinho. Eu não esperava que fosse um final tão bonitinho assim,
porque vai ter toda essa coisa da relação da Virginia com o fantasma, né, e o que ela vai fazer por ele e tal. Foi muito gostosa de se ler. É uma comédia, é uma das comédias do Oscar Wilde, e foi algo delicioso, foi divertido, eu consegui ler em uma sentada. Ela é até bem fininho, então realmente ele é rapidinho de se ler. Não foi algo complicado, porque assim, quando eu li O Retrato de Dorian Gray, eu senti que o texto era muito complicado. Tanto que às vezes eu me senti até meio estúpido, sabe? Porque eu li e reli alguns parágrafos para conseguir entender o contexto da história. E aqui não acontece isso, é algo mais fluido, mais dinâmico e tal, então eu gostei bastante disso. Eu quero ver se eu consigo ler outras obras de humor do Oscar Wilde, porque eu acho que nessa vertente ele me conquistou. Eu dei 5 estrelas pro Fantasma de Canterville e eu quero sim ler outras histórias puxadas pro humor do Oscar Wilde. Prometo que eu não vou ficar parando para beber água. É só que hoje está muito quente mesmo. Eu preciso me hidratar, senão eu desapareço aqui na frente de vocês. Porém, não vim aqui falar com vocês sobre a necessidade de beber água, né? Muito pelo contrário. Vim aqui falar porque eu finalmente assisti Wicked. Palmas para mim, eu finalmente assisti a adaptação de Wicked. Agora, no começo do ano, na verdade nos Estados Unidos foi no dia 31 de dezembro e aqui no Brasil no dia 8, saiu em formato digital o filme Wicked. Como eu contei pra vocês no vlog antepassado, se não me engano foi o primeiro vlog de dezembro, eu não consegui assistir o Wicked no cinema porque quando o Wicked estreou, era final do mês, teve a falta de água aqui no Rio de Janeiro, eu ainda não tinha recebido, então eu ia deixar pra assistir na semana seguinte, só que quando eu fui assistir na semana seguinte, quando eu recebi o salário, quando eu tinha tempo pra assistir, quando eu tinha água em casa pra poder tomar banho no cinema, o que aconteceu? Estreou Moana e ocupou praticamente quase todas as salas dos 2 cinemas aqui do bairro. Então eu não tinha horário pra assistir Wicked e eu fiquei muito frustrado porque eu sou muito fã do musical, eu amo musical, é um dos meus musicais favoritos de todos os tempos. Daí eu via todo mundo falando sobre o filme e comentando como estava a adaptação, e eu ficava só chupando o dedo e vendo trechos das cenas aqui no YouTube, escutando a trilha sonora pelo YouTube Music, e enfim, quase como um presente de final do ano, né, saiu o formato digital para poder alugar em casa, e eu finalmente consegui assistir em HD. Eu coloquei o projetor aqui no quarto, assisti. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa... Sério... Fazia muito tempo que uma adaptação me deixava tão contemplado assim, sabe? De eu assistir e ficar maravilhado. Eu queria que fosse a adaptação completa, é claro, mas ainda assim, em 2 horas e 40 minutos praticamente, eu fui muito afagado por esse filme, sabe? Eu amei de verdade. Eu amei a Cynthia como a Elphaba, eu amei a Ariana Grande como a Glinda, o Fiero do Jonathan Bailey completamente bissexual. O que eu achei sensacional. Gostei muito dos números musicais. E Perdão a Bruxa e Desafiar a Gravidade, tanto o começo quanto o final do filme, sério, me deixaram completamente arrepiado da cena. A cena do voo da Elphaba no clímax de Defying Gravity. Gente, que coisa espetacular. Absoluto cinema. Eu aqui em casa, eu praticamente bati palma com toda a cena do voo e a capa fazendo referência ao próprio musical, né, a própria peça, porque tem toda a relação com a capa e tal. E a voz maravilhosa da Cynthia de arrepiar, e o clímax da cena e ela voando pelo céu. É sério, eu tô aqui, eu tô arrepiado só de falar com vocês, só de lembrar as cenas de Defying Gravity. A cena do baile, o tom que eles mudaram a cena do baile, né? Porque no musical, aquela cena ali final de Dancing Through Life, ela é um tanto quanto cômica quando a Elphaba chega no baile e tal. E aqui eles transformaram em uma cena completamente emocional. Sério, quando as duas começam a dançar juntas, eu comecei a chorar também. Ai, gente, ficou lindo. Acho que a única questão que eu tive com relação ao Wicked
é que às vezes eles inseriram algumas pausas nas músicas para deixar as músicas maiores que não precisava. Porque existe de fato algumas pausas durante as músicas para ter algumas cenas, alguns diálogos, só que eu senti que no filme eles inseriram mais. Eles colocaram mais cenas em algumas pausas, e isso deixou algumas músicas desnecessariamente grandes. Não precisava, sabe? Fora isso, fora essa questão que eu acho que havia algumas pausas durante as músicas que não precisavam e que acabou quebrando um pouco o fluxo da música em si, eu amei o filme. Eu quero muito assistir a parte 2. Eu acho que saiu que a segunda parte em inglês, né, vai se chamar For Good, que é uma das músicas da segunda parte. Eu, sinceramente, chamaria de No Good Deed, porque também é uma outra música e tem tudo a ver também, enfim. Eu não vejo a hora de ver For Good, eu não vejo a hora de ver No Good Deed. Já sei que eu vou me arrepiar nessas cenas quando assistir no cinema, porque a parte 2 eu faço questão de assistir no cinema, com toda a certeza, sabe? Eu não vou esperar pra assistir em casa, eu vou assistir no cinema. Não vai ter Moana 3. Mas enfim, eu tô completamente apaixonado. Eu quero assistir de novo. Eu ainda não assisti a versão em português, apesar de já estar disponível, que é dublado pelas atrizes brasileiras do musical, porque eu escutei já com qualidade de áudio algumas das versões para o filme, que são a mesma letra da versão do musical e tal, só que assim, o problema não é nem a voz da Fabi Bang e da Mira Ruiz. O meu problema é o coro. O coro das versões brasileiras está horrível. Sério, parece que pegaram 5 pessoas e colocaram numa sala e falaram: pronto, a gente vai fazer de vocês o coro do musical. Quando as cenas são, sei lá, com 50, 60 pessoas, e que no filme em inglês você percebe isso, sabe? Essa voz de multidão. E em português parece que são 5 pessoas dentro de uma sala. Eu achei isso horrível, sério. Você percebe que são poucas pessoas e que não combina com a quantidade de pessoas que deveriam ser naquela cena. Mas enfim, ainda não assisti. Eu vou pegar pra assistir, talvez, pra ver como é que ficou, né? Todo o filme sendo narrado e dublado pelas atrizes e tal. Mas eu assisti em inglês e em inglês tá maravilhoso. E sério, gente, sério. Que experiência. Que experiência. Valeu a pena esperar. Com toda certeza. E ver projetado aqui foi uma coisa maravilhosa. Gente, eu preciso assistir a parte 2 no cinema. Eu preciso assistir a parte 2 no cinema. Mais um dia que eu espero que, sinceramente, o microfone esteja cancelando o ruído do ventilador, que tá bem aqui na minha direção, porque tá um clima super abafado e não tem como eu sequer diminuir a velocidade do ventilador, porque tá muito quente mesmo. Mas eu não estou aqui para falar sobre a temperatura do Rio de Janeiro, estou aqui para falar sobre mais uma leitura que eu finalizei nesse mês de janeiro. E eu estou falando sobre o volume 4 de The Titan's Bride, de Itsuki, lançado nos Estados Unidos pela editora Seven Seas. Infelizmente, The Titan's Bride não foi trazido ainda aqui para o Brasil. Eu já falei várias vezes que eu acho que combinaria super com o catálogo da editora New Pop, por exemplo, mas nenhuma outra editora de mangá trouxe The Titan's Bride aqui para o Brasil, apesar de ser uma série até bem famosinha. Eu comprei o volume 4 na Black Friday, né? E como vocês puderam ver ao longo dos últimos 2 anos, né, que eu tenho lido essa série, aqui a gente vai acompanhar a história de Koichi e de Caius, né, que é esse casal completamente improvável, e as aventuras e desventuras em Tildant, que é a terra dos titãs, que é basicamente um outro plano e outro universo e tal. E já aconteceu tanta coisa nessa história, mas aqui tanto Koichi quanto Caius vão precisar da ajuda de um estudioso, que é um elfo, e esse elfo, ele estuda a sexualidade e vai ajudar os dois, né, nas diferenças físicas de cada um, para que eles se conectem mais como um casal, como de fato eles são, né? Só que vai ter um porém a mais para essa viagem que Caius oferece para Koichi, para eles fazerem, para conhecerem esse elfo e tal, que vai ajudar os dois. E a gente vai descobrir no decorrer desse volume 4 que está acontecendo outras coisas ali no reino do Caius, algumas questões políticas com relação a ele ser ou não o futuro rei de Tildant, por assim dizer. E esse basicamente é o ponto de partida da história. Eu acho que esse é o volume que mais teve cenas mais 18.
Sério, nas primeiras páginas, eu acho que nas primeiras 100 páginas, a cada 2 cenas de diálogos já tinha uma cena dos personagens se pegando. Não dá nem pra mostrar de leve aqui, porque de fato a história começa exatamente do ponto em que o volume 3 termina. E não apenas isso, né? A história ela é cheia de momentos mais 18. Eu tô mostrando uma página, né, tranquila de mostrar e tal. Mas aí, conforme vai ser feita essa revelação, né, do porquê que o Caius fez essa viagem com o Kuishi, vai entrar mais essa parte política que até então a gente não tinha muito, né? Aqui, de fato, vai entrar a parte política de Tildant. Tá tendo-se uma disputa, que o trono do Caius não é tão certo assim, graças a algumas pessoas ali do conselho e tal de Tildant. Então, assim, a história tá indo pra um caminho muito interessante. A parte final me pegou muito, porque eu quero muito saber o que vai acontecer com esse conselho. Eu vou ter que importar o volume 5, porque agora a gente importa na Amazon, né? A gente não faz mais a compra do estoque brasileiro. A gente precisa fazer a compra no site brasileiro para pedir que a loja americana envie pra gente já com taxa de imposto inserida no valor e tal. Então, assim, já saiu o volume 5, já saiu o volume 6. É até engraçado porque demorou tanto para sair o volume 4 depois do volume 3, mas assim, de um mês para outro já saíram praticamente 3 volumes, né? O 4, o 5 e o 6 em sequência. E eu acho que a série termina no volume 7. Pelo que eu tava vendo, né? Parece que a série termina no volume 7, então eu vou tentar importar logo o volume 5 para saber o que vai acontecer. E assim, eu dei 4,5 estrelas, que eu acabei arredondando para 5 estrelas, é claro. Foi uma série que realmente foi me conquistando aos poucos. O primeiro eu achei meio perdido, meio zoado, mas depois a série toma um rumo e eu estou gostando bastante de acompanhar, e eu espero que, né, It's que não deixe a peteca cair, porque eu acho que está indo por uma direção muito interessante. E, como falei para vocês, esse aqui com toda certeza é o volume mais sexual de toda a série, o que me surpreendeu bastante, né, o 4º volume, porque eu já achava que era uma série muito farofada, muito com tesão nas alturas, mas esse aqui de fato mostrou que eu estava enganado, que podia rolar muito mais coisas. Mas enfim, 4,5 estrelas. Muito em breve eu volto aqui com o volume 5, eu espero. Bom dia. Antes de começar a trabalhar, vamos fazer um unboxing aqui, porque chegaram para mim 2 pacotes da Amazon, que obviamente fui eu que comprei, né, gente, sem surpresas. Não foi a Amazon que mandou para mim de graça. Vou só pegar aqui meu estilete de doguinho. Nossa, isso tá super afiado. Mas o primeiro livro que eu comprei e que chegou por aqui é da Dana Guedes, A Ilha dos Perdidos, lançado pela editora Draco, dessa série Boys Love. E, enfim, dessa série de BLs, a editora Draco tem vários volumes, tanto em prosa quanto em quadrinhos. Alguns já estão na minha lista de desejados, só que esse daqui sempre acabou chamando mais a minha atenção pela sinopse dele. E acabou ficando bem baratinho, ficou por R$15 agora, no começo do ano. Ele é ilustrado, se eu não me engano. As ilustrações são de Zhou Yi. Eu não sei se Zhou Yi é do Brasil ou não. Aqui não fala, só fala sobre a Dana Guedes. Mas o começo e o final do livro tem a ilustração da capa. É bem fininho, mas uma digamos tranquila, com ilustração. Pelo visto vai por um caminho bem creepy, como a gente pode ver por algumas das ilustrações. E eu já não posso mostrar muito, porque no final já tem conteúdo para maiores. Mas enfim, uma das minhas primeiras compras desse ano, de 2025, foi A Ilha dos Perdidos, da editora Draco, que é nacional. E esse aqui é mais um volume de uma série que eu comprei recentemente, que acabou ficando barato também.
Daí eu aproveitei para comprar. Sem surpresas, estamos falando de Ídolo Elétrico, que é o segundo volume da série Dark Olympus, que é para maiores de 18 anos. Tá até aqui na capa, olha. Eu nem tinha reparado no primeiro, mas esse aqui tem, olha, mais de 18 anos. E assim como o terceiro volume que eu comprei, né, que é da Helena, do Pátroclo e do Aquiles, esse aqui, que é do Eros com a Psique, ele veio com brinde. Foi a versão com brinde que acabou ficando mais barata. Veio o outro bottom, veio o pôster, que é de um material muito bom, e aqui a gente pode ver o Eros e a Psique. Veio o marcador, que também é de ótima qualidade, ele é bem durinho, por dentro ele é rosa. Eu nem mostrei no outro, né? E do Beleza Perversa, ele por dentro é amarelo, eu não tinha mostrado na outra vez não. Eles vão seguindo a cor do detalhe da capa. Mas enfim, diagramação super tranquila, como vocês podem ver. Não sei se eu leio na ordem. Deixa eu tirar o pôster daqui, porque o pôster eu tenho o meu cantinho dos posters, que eu preciso até organizar e depois mostrar para vocês. Mas o que chegou por aqui para mim foi justamente o Ídolo Elétrico, que acabou ficando por R$32, aí eu acabei comprando. E a Ilha dos Perdidos, da Dana Guedes, que ficou por 15, e eu comprei também. E foram as duas compras que chegaram hoje. Agora eu vou parar de gravar porque eu preciso trabalhar. Pois é. Olha, sinceramente, eu espero que o microfone me ajude muito, cancelando o ruído aqui do quarto, porque o ventilador está atorando do meu lado e não tem como eu desligar, porque o Rio de Janeiro está passando por mais uma bolha de calor. Minha nossa do céu, como eu odeio a ebulição global, tudo culpa das grandes indústrias do capitalismo. Mas enfim, estou aqui depois do banho para conversar com vocês sobre a minha nova leitura desse mês de janeiro. Eu acho que quando esse vlog for ao ar, com toda certeza já vai ter saído esse vídeo, onde eu comento para vocês que uma das minhas metas desse ano é tentar ler o mais rápido possível os livros que eu compro. Então, se eu comprei um livro esse mês, eu vou tentar ao máximo ler os livros que eu comprei no mês que eu comprei. Por isso eu acabei pegando esse livro para ler, porque ele é fininho, ele tem menos de 100 páginas, não tinha desculpa para eu não ler ele. Eu estou falando de A Ilha dos Perdidos, Boys Love, lançado pela editora Draco, da Dana Guedes, com ilustrações de Zoe Yi. É uma novela, praticamente, que vai falar sobre esses dois rapazes, que é o Evan e o Alex. O Evan é um rapaz rico, de uma família muito abastada, de uma família muito poderosa, e o Alex, ele é meio que o funcionário dessa família. Os dois vão passar por um naufrágio, vão ficar perdidos sozinhos dentro dessa ilha. Só que o Evan, que é esse rapaz rico, ele vai ter meio que visões, ele vai ter meio que aparições perturbando ele. E isso vai assustar muito ele, porque meio que vão dar sinais pra ele sobre algo que ele está ignorando. E enquanto isso, ele vai se aproximar do Alex e ele vai se envolver com o Alex. E basicamente esse é o ponto de partida da história de A Ilha dos Perdidos. Eu gostei bastante dessa história aqui. Eu originalmente ia dar 3,5 estrelas pra ele por conta de um detalhe do final, não o final em si, porque o final de fato é bem surpreendente. Eu gostei muito da reviravolta que acontece no final, mas pela ambientação do final, eu acho que poderia ter o mesmo final, mas em uma outra ambientação. Só que eu achei que estava sendo muito chato, estava sendo muito cri-cri com relação a um detalhe minúsculo dentro da própria narrativa, sabe? Então eu acabei aumentando, de fato, a nota desse volume aqui para 4 estrelas. Como eu falei pra vocês, a gente tá passando por essa bolha de calor, então eu não tinha energia pra fazer nada. A única coisa que eu tinha energia pra fazer era ler, e acabei que eu fui ler essa história aqui. E ela é narrada, em sua maioria, em terceira pessoa, só um capítulo em específico que vai ser narrado em primeira pessoa, que é quando acontece essa revelação, mas eu obviamente não vou entrar em detalhes aqui, porque isso seria um spoiler, né? Então a gente não faz isso por aqui, podem ficar tranquilos. Tem ilustrações dentro do volume, eu acho que são até as ilustrações que acabam aumentando a classificação indicativa desse livro, dessa novela, porque se não tivesse as ilustrações, essa história seria tranquilamente um romance aquiliano mais 16, só que as ilustrações elas são meio explícitas. Eu não vou mostrar, obviamente, para vocês, vou mostrar apenas as mais leves, e eu acho que
a ilustração, algumas ilustrações aumentam a classificação dessa novela para mais de 18 anos. Porque se não fosse por isso, seria mais de 16 anos tranquilamente. Gostei, foi uma ótima leitura para fazer nesse momento de verão, nesse momento de calor, sabe? Ainda mais por se passar em uma ilha deserta, então tem tudo a ver com a temperatura que eu estou enfrentando nesse exato momento. Não de forma muito bem-humorada, como vocês puderam perceber. Eu acho que quero ler sim outras histórias do selo Boys Love da editora Draco, porque são basicamente novelas e contos, e se eu não me engano também tem uma que é histórias em quadrinhos. Eu vou tentar, tem algumas na Amazon, disponíveis na Amazon, mas também tem na Shopee, se eu quiser o volume físico. Enfim, foi bem baratinho, gostei, foi uma ótima leitura para esse calor. Eu acho que o final com toda certeza vai surpreender muita gente. A única coisa que realmente me deixou meio assim com o final foi porque eu queria que ele fosse ambientado em uma outra época. É a única coisa que eu vou dizer, não vou entrar mais em outro assunto, mas faz sentido dentro da história. Isso só sou eu sendo chato. Dei 4 estrelas para A Ilha dos Perdidos e foi essa leitura que eu acabei fazendo agora no final de semana. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte do vlog de janeiro. Espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esses dias. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Herber Neto para mais um vlog do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.